dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos inspirar, possa nos trazer aos nossos corações a paciência, a perseverança que nós precisamos para continuar crescendo rumo à estatura de Cristo, homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição. A lição desta semana estamos tratando sobre o chamado do povo de Deus. Então, ontem nós vimos aqui nas perguntas 5 e 6, quando Paulo faz uma pergunta, né? Ele até diz assim, o que vamos dizer então? Os gentios que não buscavam a justiça foram justificados pela justiça que vem da fé. No entanto, Israel, que buscava uma lei que lhe trouxesse justiça, não alcançou a justiça. É o que Paulo disse lá em Romanos 9, 30 e 31. E falando aqui especificamente do povo israelita, no versículo 31, no versículo 32, nós vamos encontrar continuidade, uma referência ao povo israelita, né? O povo naturalmente israelita. Ele não está falando aqui do Israel espiritual, né? O Israel espiritual é composto tanto por judeus, por judeus israelitas, né? Das 12 tribos de Israel, os descendentes de Jacó, como também os gentios que se convertem a esta aliança. A aliança que abriga, que está sobre as pessoas que têm a fé de Jacó, de Isaac, de Abraão. Amados, então o texto, a pergunta diz assim, como buscaram a própria carne, como buscaram a justiça, a própria carne, ou seja, a lei natural, o que lhes faltou e o que lhes aconteceu com o povo de Israel, né? O texto anterior se refere ao povo de Israel, à nação de Israel, à etnia, à carne de Israel. O que é que diz aqui? Romanos 9:32. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então veja, né, o que Paulo está dizendo aqui, que Israel, que buscava uma lei que lhe trouxesse justiça, não alcançou. Ao invés disso, por que não alcançou? Ele diz aqui no versículo 32, porque não buscaram pela fé, né? Mas como eles buscaram como se pudessem ser justificados pelos seus próprios méritos, pelos méritos das suas obras alcançadas, ou em alguns casos, na maioria deles, porque simplesmente eles alegavam que tinham em seu corpo o DNA de Abraão. Eles eram filhos, eram descendentes diretos de Abraão, de Isaac, Jacó, assim como muitos sacerdotes arrogavam, né, e se vangloriavam que eram descendentes diretos do sumo sacerdote Arão, né? E daí por diante. Então, essa coisa, né, do costume, essa coisa ligada à tradição, essa coisa que envolve a questão da hereditariedade, né, obviamente da carne, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Até hoje, muitas das pessoas querem ser reconhecidas ou querem um tratamento diferenciado com honra quando eles dizem, na minha família, né, tem pastores. Olha, o meu pai, meu avô, meu irmão é pastor, né? As pessoas falam assim, como se isso fosse, por exemplo, algum diferencial de santidade. Ora, se na sua família tem um homem, um pastor consagrado, um homem de Deus de verdade, aí sim você pode ter assim
não um orgulho, né? Mas tem um pensamento positivo por causa dele. Isso não é um diferencial para você, porque você tem que ser como ele, né? Na verdade. Mas hoje, mesmo que o homem lá seja o tal pastor, seja um desonesto, seja um arrecadador de dinheiro, seja um sujeito famoso, né, esteja pregando mentira, alienando pessoas, usando PNL, né, oprimindo as pessoas com a aparência de piedade e de santidade, enganando multidões, só o que tem por aí, né? Esses pastores famosos aí enganando multidões, vendendo esperança e outras, né, falsas esperanças, e infelizmente é isso, né? Então, veja que não é pelos méritos da carne, pelos méritos das obras dos homens. Ai, porque eu li a Bíblia 40 vezes de joelho. Isso nada vale para Deus. Se você fez isso apenas para contar e dizer às pessoas, eu sou mais santo do que você, nada valeu para Deus. O que adianta você ler a Bíblia 40 vezes e não entendê-la espiritualmente? Aí vem uma criança que leu apenas uma vez, usado pelo Espírito de Deus, e entendeu tudo ali, né? Então, tem muito disso hoje, né? O homem é muito preso a essa religiosidade e para se livrar desta prisão terrível, a tal da religiosidade, né? É difícil, é tanto que é tão difícil que a maioria do povo de Israel será condenado. Está aqui. Ainda que Israel seja como a areia do mar, o número dos filhos de Israel, apenas o remanescente será salvo. É o que Paulo diz aqui, né? E talvez por isso Paulo, o apóstolo Paulo, seja um dos homens mais questionados ou até odiados aí pelos judeus tradicionais que vivem até hoje, né, em várias religiões, onde o judaísmo está presente com suas teorias, com suas tradições históricas, costumeiras, né? Então as pessoas têm dificuldade, mas Paulo não tem medo, como um bom judeu, de dizer a verdade. E a verdade ele está dizendo aqui muito clara. Israel não alcançou porque buscava pelas próprias obras, né? É tanto que Jesus chegou para o povo dele e disse assim: se vocês não confiarem em mim, se vocês não tiverem fé em mim, eu não posso ajudar vocês, eu não posso salvar vocês. E aí, os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, disseram assim: como é que é? Como é que é? Nós somos filhos de Abraão. Como é que a gente tem pecado? Como é que a gente precisa ser justificado? Precisa de uns. Nós já estamos salvos, né? É praticamente isso que eles queriam dizer, né? Não entenderam porque acharam que seriam salvos porque tinham o DNA de Abraão e preso àquelas obras. Ah, porque, olha, o gentil não mata cordeiro todo dia de manhã, mas a gente mata. O gentil não guarda as 7 festas dos feriados judaicos, mas a gente faz. E por isso eles achavam que estavam justificados e seriam salvos? É o que Paulo diz. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Continuando, meus amados irmãos, vamos para a próxima pergunta, a pergunta 8 aqui da nossa lição, que nos questiona assim: quem foi a pedra de tropeço para que os filhos da carne tropeçassem? Quem foi esta pedra de tropeço? Paulo diz em Romanos 9:33 o seguinte: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então Paulo disse que os israelitas não espirituais, mas como nação, como etnia, que não pertenciam ao grupo dos remanescentes, que seriam salvos, esses tropeçaram numa pedra de tropeço, porque confiaram em si mesmo, não buscaram ter fé, mas tentaram ser justificados por algumas obras que eles faziam. Um sacrifício aqui, uma cerimônia ali, mas sem fé. Aí não foram justificados, né? Então ele vai dizer agora, Paulo, na verdade, nem Paulo vai dizer de si mesmo, né? Paulo vai dizer assim: eu vou interpretar a Bíblia para vocês, que vocês não entenderam, que vocês estão presos à letra morta, então vou explicar a Bíblia para vocês,
né? Aí Paulo pega aqui uma parte de um profeta e diz assim, ó, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz vocês cair. Ou seja, uma pedra grande que o judeu, o da etnia de Israel, religioso, que não era espiritual, que não era remanescente, vem no caminho, tropeça e cai. Fizeram cair, eles caíram. Quem é essa pedra de tropeço? Paulo não diz aqui, provavelmente vai dizer aqui nos versos seguintes, né? Obviamente é Cristo. O próprio Paulo, o próprio Cristo vai dizer, o próprio Cristo e os seus apóstolos vão confirmar isso. Ele era a pedra de tropeço, a pedra de esquina, ou a pedra angular, que aqueles que se diziam construtores, aqueles que deveriam construir, pavimentar o caminho para a chegada do Messias, que deveriam, pela pregação da verdade que sai da boca de Deus, sem os acréscimos de costumes e tradições que eles fizeram à palavra, construísse os templos espirituais no coração das pessoas. Construísse a doutrina da verdade de forma clara para que o povo entendesse, construísse uma vida de amor, de caridade entre os irmãos, o que eles não fizeram. Quantas dezenas de repreensões são enviadas pelo Senhor através dos seus profetas para o povo de Israel, cobrando essas questões que eu acabei de citar aqui. Foram muitas, né? Muitas questões. E o Senhor denunciava o grave pecado deles a partir da cúpula dos maiores, dos grandes pastores, né? O sumo sacerdote e os principais sacerdotes sempre partiam a grande culpa dele, em todas as épocas, né? E ele vai falar isso com clareza. Ele está dizendo assim, Jesus, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Desde os dias de Adão, desde o pecado de Adão, mas também em inúmeras repetições, né? O pecado do povo ao longo da história, o que se havia perdido. Não apenas as 10 tribos de Israel que havia se afastado dos judeus de Jerusalém, não. Muitos pensam, quando ele fala se havia perdido, acham que Cristo está falando só daquelas 10 tribos. Negativo. Todos os homens haviam se perdido a partir do pecado de Adão e todos nós carecemos ser achados, encontrados, purificados, justificados e salvos. Todos os homens, todos estão na mesma condição. Inclusive o apóstolo Paulo é um homem com mais coragem na Bíblia ao ponto de dizer, olha, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o mais carente da salvação de Cristo. Eu preciso dessa justificação, eu estava perdido, fui encontrado, né? Então, está implícito nesta palavra de Paulo, quando ele diz que é o principal dos pecadores, tudo isso que nós estamos falando aqui. E todo crente sincero e verdadeiro, hoje, em qualquer igreja que esteja, tem que ter esse mesmo sentimento. Se não tiver, não é filho de Deus. Se não tiver, não tem a dignidade de ser chamado de cristão, que é servo de Cristo, porque na verdade não é. Cristo não tem servos que fazem a vontade do inimigo. Cristo tem servos que fazem a vontade dele, que vive como ele vivia e fazia como ele fazia. E faz como ele fazia, né? Então ele diz bem claro, está escrito sobre vocês, ou vocês não esqueceram isso? Que eu vou colocar lá em Sião, Sião aqui é uma frase aqui, uma palavra aqui tipológica, né? Sião, o Monte Sião é uma figura de linguagem onde o Senhor fala do monte da congregação, onde ele reúne o seu povo, né? Muitos, né, quando fala disso de forma literal, aponta ali para Jerusalém, o centro de Jerusalém, o núcleo de Jerusalém, onde está lá o Monte Moriá, onde foi construído ali o templo de Salomão, depois o templo de Herodes, né, o conhecido templo de Herodes e tal. Então, esse Monte Sião aqui que ele está dizendo, mostra bem claro onde estaria a pedra de tropeço, que muitos iriam cair, iriam tropeçar nela e cair. Por que eles tropeçaram em Cristo? Porque Cristo foi uma pedra que foi colocada no caminho para eles caírem?
Ou porque eles ficaram cegos com o mundo e não enxergaram a pedra que deveriam enxergar? Se Deus lhe deu a luz para iluminar o caminho, mas eles preferiram serem cegados pelos costumes e tradições das outras nações, praticar os seus pecados, encherem seus corações de cobiça, e aí começaram a adulterar a palavra de Deus, começaram a colocar a sua vontade dentro da palavra de Deus, colocar os costumes e as tradições dos homens acima da verdade espiritual que há na palavra de Deus, e até hoje é assim, infelizmente, né? Só o que tem é falsos judeus aí, ainda preso à letra morta, não aprendeu nenhuma lição com os erros dos judeus de antigamente, e continuam presos à letra morta, e continuam, ao invés de pregar aquilo que edifica o espírito, continuam pregando tradições e costumes. Pois bem, Paulo vai falar claramente aqui não contra os judeus, não contra os israelitas, mas contra aqueles que não são os remanescentes dentro dos israelitas, aqueles que estão presos, né, às suas leis e tradições inventadas por eles, ou que se apegaram a isso sem fé, faziam aquilo que Deus mandou por obrigação, não por fé. Por isso não foram justificados.